chegar mais tarde. O microfone pega, né? Igual. Tá. Eu conversando, deixa. Boa noite, pessoal. Hoje temos aqui, vamos entrevistar um cidadão aqui que provavelmente o pessoal já conhece. O nome dele é Everton, mas é mais conhecido como, como é que é? Charo. Eu não me lembro. Vamos conversar com ele hoje, ele vai contar um pouco da história dele. Vai se apresentar, não precisa muito se apresentar, mas se apresenta igual e conta um pouco da tua história no futebol aí pra nós. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar falando com vocês, né? E tem visto aí o trabalho de vocês, dar os parabéns primeiramente, né? Alguém assiste, viu? Eu falei que alguém assistia, não é? E é um prazer estar falando. Um pouquinho da minha história, né? A gente começou aqui no São Luís de Juí, em 2008, né? Nos juniores, principalmente, comecei em 2005 aqui, na época que era o Tarcísio Maculha. E o primeiro ano profissional foi em 2008, né? Tamar Chuli era o treinador na época, o presidente do São Luís de Juí era o Sadi Pereira. Comecei uma história ali, tivemos uma história boa aqui no São Luís, 3 anos seguidos. Tive depois o acesso com o Pelotas e também campeão da Copinha do segundo semestre lá com o Pelotas. Joguei com o Sandro Sotile, Thiago Duarte. Eu me lembro Marcos Sapucaia. Tive também retornando ao São Luís, joguei na Chapecoense, em 2010 na Chapecoense. Tive bastante passagem também em 2015 pelo Brasil de Pelotas, joguei no Brasil de Pelotas. Vários times, joguei em vários times, né? Começamos desde a carreira profissional aqui em Juiz, né? E hoje estamos lá com um contrato com o Guarani de Venâncio, jogando a Série A2 do Campeonato Gaúcho. E agora estamos por casa, né? Como temos um contrato, estamos parados, vendo se tem alguma situação na Série A. Mas a princípio devo retornar lá para o Guarani de Venâncio para o campeonato de 2023. Me diz uma coisa, antes de tu começar no profissional, tu jogou em algum time amador aqui no Rio? Sim, comecei, o primeiro ano quando comecei no Cruzeiro, que tinha, era ali do bairro Glória, se não me engano. Depois eu joguei no Aimoré, que era do Valdetar, em 2004, se não me engano. Aí me lembro que fomos campeão naquele ano e depois joguei bastante no Juventude dos Góis. Fui campeão do interior, campeão da cidade, até quando eu comecei profissional, daí acabei não jogando mais. Mas os anos que eu joguei mais comecei ali no Aimoré, no Cruzeiro ali, e também joguei bastante anos no Juventude dos Góis, no Rincão dos Góis. Então tu conhece o pessoal que joga aqui no Amador, tu conhece quase todos? Conheço praticamente todos, né? O mundo do futebol, o bom do futebol é o futebol, claro, mas as amizades que a gente conquista, né? Bastante pessoal a gente conhece no meio do futebol, bastante do Amador de Juiz, que é um campeonato bem disputado, bastante. A gente sempre tem dito, a gente tem ido para fora, a gente tem conhecido muito, fala muito bem de Juiz devido aos celeiros de jogador, né? Muito jogador bom, inclusive o Amador teve a final ali, as semifinais, bastante campeonato difícil devido à qualidade do campeonato, né? Então a gente tem acompanhado sim. Já que tu conhece o pessoal, tem que fazer uma pergunta. Agora, jogando agora no Amador de Juiz, qual é o melhor jogador que tu acha? Olha, são vários, né? A gente tem acompanhado ali. Ele não vai querer falar, porque conhece todo mundo, vai ficar em cima do muro. Que tem muitos amigos, né? Inclusive no time que ficou vice-campeão, o Thiago Stalioto joga ali. Conheço no time o Catatal, conheço o Batatinha, conheço muitos jogadores, né? Como eu te falei, é difícil o cara até escolher um jogador, né? O grupo, mas eu sempre falo, no futebol não é somente um jogador, o time, né? E sim um grupo, né? Às vezes um jogador, claro, se destaca mais, mas envolve muito o coletivo, né? Então a gente tem visto isso na Copa do Mundo agora, né? Se não é o coletivo, por exemplo, o Marrocos da vida, Copa do Mundo, ó, Argentina, então a gente tem visto no futebol, a gente tem acompanhado pela experiência que tem, não é somente um, é um grupo, né? 11 não é somente 11, tem que ter um banco de reserva, então eu creio que o campeão que ficou tinha um grupo muito forte, então se sagrou o campeão melhor time e a maioria dos jogadores saíram muito bem. Bom, pra mim, eu tenho a minha opinião, eu acho o atacante do Guarani, como é que é o nome dele? Billy. Eu acho que foi o melhor esse ano, jogou muito bola. Sem dúvida, né? Um jogador se destacou, mas a qualidade da zaga, a qualidade do goleiro, a qualidade do meio campo, né? Isso facilitou bastante para que a qualidade dele se destacasse bastante. Eu esqueci de falar onde é que nós temos aqui no... É bola na rede, né? Bola na rede, o do garçom, nosso garçom aqui tá trazendo... Eu vou fazer que nem o Cristiano Ronaldo, vou tirar da mesa aqui, nós só tomamos água. Rapaz. Bola na rede aqui na quadra do Raul, na Jardim. Jardão vem aqui agora, faz uma pergunta pra ele aqui e depois o cidadão ali, o outro, vai vir também fazer uma pergunta. Depois eu tenho umas perguntas, eu vou perguntar primeiro antes. Quem que tu acha que vai ser campeão da Copa do Mundo?
Olha, tem observando assim a final, olhando, né? França e Argentina, parece, né? Aí, alguém torce pra minha seleção, viu? Tá vendo aqui? Primeiro quero agradecer o Chara aí por vir participar, porque nós estamos começando agora com essa entrevista, né? Então a gente sabe que tem histórico de acesso, né? Bastante acesso, daí elenco assim que tu melhor jogou, que tu acha que tu conseguiu um acesso? Olha, são inúmeros grupos que eu tive, né? Tive também acesso em 2019 com o Esportivo de Bento Gonçalves, né? Conseguimos acesso para a Série A e no ano já seguinte fomos campeão do interior. Acabamos vencendo no último jogo, o Juventude no Alfredo Jaconi, conseguimos se consagrar campeão do interior do estado, né? Na Série A Gaúcho. Muitos grupos bons, tive no Pelotas, como eu refrisei no início, joguei com o Santos Sotilho, Thiago Duarte, Marcos Sapucaia, muitos jogadores bons naquela época, sagramos campeão, conseguimos um acesso inédito, por muitos anos o Pelotas estava atrás, não conseguiu acesso. Consegui um acesso do Brasil de Pelotas em 2015 na Série C, onde a gente enfrentou o Fortaleza na final, no mata-mata, onde enfrentamos lá 65 mil pessoas dentro do Castelão, lá em Fortaleza. Foi também um dia histórico para o estado gaúcho, onde havia muitos anos também não tinha um time na Série B, e aquele ano o Brasil de Pelotas se sagrou-se campeão. O acesso, né, em 2015, onde enfrentamos uma multidão de gente. O Fortaleza tinha um grande grupo naquela época. Esportivo, consegui um acesso em 2017 com o São Luís. O São Luís, quando retornou essa etapa que ele vem conquistando, né? A gente conseguiu em 2017 o acesso e fomos campeão em cima do Avenida, aqui no 19 de outubro, né? Também foi um grupo maravilhoso, um grupo bom. Então são vários grupos assim, que é difícil o cara dizer qual que era o melhor, mas praticamente esses grupos que eu participei assim, foram importantes na minha carreira. Esse elenco aí do Pelotas era bom, com várias legendas, né? O Santos Sotilho era um que estava lá com vocês. Sem dúvida, Santos Sotilho hoje é no interior é muito famoso que vem feito na mídia, né? Mas é um cara sensacional, um cara que eu aprendi muito também. Joguei com o Santos Sotilho, o Dauri que jogou no Botafogo, Juventude, foi campeão com o Juventude na Copa do Brasil. Aprendi naquela época, né, quando eu comecei, peguei muitos desses de fim de carreira, exemplo, que era o Sotilho, Dauri, Thiago Duarte, Marcos Sapucaia, né? Tive o Aládio, quem conhece futebol do interior conhece o Aládio, o Rude, zagueiros que eram, né, passava a bola, mas o jogador não passava, mas aprendi muito como ética, né, de jogadores profissionais que me ensinaram não somente dentro de campo, mas fora de campo, né, me ensinaram como ser um profissional não dentro das quatro linhas, mas também fora de campo. Esses eram jogadores então que tu jogou junto no teu elenco, né? E tu consegue me dizer um assim que era bem difícil de marcar assim? Olha, teve inúmeros jogadores difíceis de marcar, inclusive vários jogos Grenais contra Grêmio, Inter, o próprio Juventude teve umas épocas muito boas. Peguei o Luan na época que ele foi um dos melhores da América, né? Aquele ano eu acabei pegando ele, difícil de marcar, no auge dele. D'Alessandro no auge, joguei contra o Andrezinho, que era também muito bom jogador, o próprio D'Alessandro. São inúmeros jogadores que quando eu joguei estavam os caras no auge, mesmo preparado era difícil de marcar, então eu tive uma felicidade de pegar esses caras no auge. Tá, tu também sentar no auge assim, e claro que o futebol não é só de vitórias, né? Tu lembra qual foi o ano assim mais difícil pra ti? Olha, teve como tu falou, mas eu tive muitos anos bons, né? Se for olhar a minha carreira, graças a Deus, eu não tenho muito o que reclamar, a gente tem conquistado muitos títulos, mas teve anos difíceis, estive no Passo Fundo em 2017 mesmo, inclusive, foi um ano difícil, onde eu tive só uma decência, que foi cair do Passo Fundo em 2017, né? Mas logo quando eu saí do Passo Fundo em 2017, já retornei aqui para o São Luís de Ji, conseguimos o título. Foi um dos anos ali um pouco meio delicado, tive poucos anos assim, eu disputei bastante Série A do Gauchão, onde a gente poucos anos brigou pela decência, né? Mas o único ano mais difícil para mim foi quando eu acabei caindo para o Passo Fundo em 2017, né? Foi o ano único de decência na minha carreira, mas graças a Deus logo uns meses depois a gente conseguiu o título aqui, levando o São Luís, na minha cidade, ao título, né? Então isso para mim, poucos anos assim, não posso dizer que foi difícil, mas sim alguns anos que é o
único, mais ou menos, na carreira que teve um pouquinho de... não foi esperado que não ter deixado o clube na Série A. Logo depois, então, foram para o Águia com acesso, eu lembro aquela vez, e como que é a emoção de jogar para a torcida do São Luís jogando em casa e conseguindo aquele acesso importante, né, que voltou o time do São Luís que está até hoje aí. Olha, a gente naquela época pegamos, inclusive tem um grupo até hoje dos amigos daquela época, né, que foi um ano difícil para o São Luís tinha caído em 2015, 2006 tinha disputado também, não tinha se classificado, se eu não me engano, e o São Luís estava num ano difícil. Eu cheguei no metade do campeonato, né, vinha aqueles jogadores da Série A, eu, o Maico, lateral direito, e mais alguns atletas. O grupo era bom, o grupo né, pegador, um treinador bom, e eu me lembro que o campo, pegamos naquela época um campo difícil, onde era só chovia, meses chovendo, né, chuva, e o campo era horroroso. Os campos que nós pegava era muito difícil de jogar, inclusive no acesso, onde a gente pegou o próprio Santa Maria, que conseguimos acesso, o campo era irreconhecível, mas o grupo era bom. O São Luís daquele ano para cá melhorou muito, praticamente 100%, estruturou. O campo hoje é um dos melhores do interior do estado, a estrutura em si, a iluminação, a gestão, né? E isso o São Luís, que inclusive conseguiu um grande título agora no segundo semestre, isso muito frutos lá de trás, né? De muitos jogadores que suaram a camisa, e a gente ficou feliz daquela época para hoje ver o São Luís crescendo, ver o São Luís almejando algo grande, né? Vai disputar uma Copa do Brasil. Então, para nós que é da cidade, para nós que vivenciou aquela dificuldade e hoje ver o São Luís o que é, a gente fica muito feliz. Quem que foi o treinador que te lançou, fez a base aqui no São Luís, né? E aí, logo, quantos anos ficou na base até subir o profissional, e qual foi o treinador que puxou? Eu fiquei 2 anos na base do São Luís, 2005 e 2006 e 2007. Né? Eu joguei, era o treinador Tarcísio Maculha, aqui de cidade, era o treinador da base. E quando eu entrei no profissional, eu tinha vindo da base do São Luís, mas naquele meio tempo eu entrei a base e ia começar a pré-temporada. O Itamar Schulli tinha chegado em Juiz, era o treinador de Santa Catarina, e eu jogava no Rincão dos Guardas, de Juventude, e tinha a final da Copa dos Campeões, aquele campeonato onde ainda eu estava de teste. E eles acabaram gostando, fizeram uma pré-temporada em Santa Catarina. Eu era para ser apenas o terceiro jogador, não era nem para ser titular. E a casualidade, naquela época, fizemos uma pré-temporada muito boa, e o Itamar Schulli, devido à pré-temporada que a gente fez junto com os companheiros, a gente batalhou, treinou, né? Eu era para ser só mais um da base ali, mas a gente se dedicou, e o treinador, uma história bem curiosa, que no dia da época da estreia do São Luís de Juiz contra o Brasil de Pelotas aqui em Juiz, em 2008, o jogador se machucou durante a semana, o titular, e ele fez o teste antes de começar o jogo, na palestra, e ele não conseguiu. E o Itamar Schulli me lançou, deu total confiança naquele jogo, para que eu fosse estrear como profissional. Primeiro jogo no São Luís contra o Brasil de Pelotas em Juiz, acabamos vencendo de 3-1, se eu não me engano, onde naquela época jogava o Milar para o Brasil, na época jogava aqui com nós o Adão, o Evandro Brito, jogava com nós Sandro Palharini, e aí aquele ano eu fui lançado, vim da base, e o Itamar Schulli que me lançou no futebol profissional. Então é ele, desde aí que começou. E jogar ali já estreou então no São Luís com a torcida lotada. Agora já está notando que o torcedor está voltando a frequentar logo depois do acesso, né? Sem dúvida, o São Luís, assim, a gente que conversa com muitos atletas, como eu estou em Juiz agora, né, por enquanto, os clubes vêm jogar ali, eu vou lá, às vezes os adversários têm muitos amigos, e eles acham muito bonita a cidade de Juiz, o estádio, porque vai muita gente, né? Uma média de 1.500 a 2.000 por torcedor, e em alguns lugares, se você vai, alguns torcidas, você não vê isso, né? Inclusive, alguns lugares que eu joguei, contra 200 pessoas, 300, né, em segundo semestre ou primeiro, e o São Luís de Juiz tem uma média muito boa, e isso facilita para quem joga. É muito bom ver o torcedor. Quando eu estreiei, torcida lotada, apoiando, inclusive agora tenho acompanhado o São Luís praticamente todos os jogos da Copinha, lotou o estádio, né, e para nós jogadores, para os atletas que estão defendendo essa camisa, é muito importante, é bom, e como eu sempre falei, Juiz respira futebol, né, é um celeiro de jogadores. Então a gente tem ficado muito feliz assim quando
o torcedor pega junto no futebol. Inclusive o amador de Juiz, né? Tu vê ali as finais, semifinais, onde tem jogo, o pessoal pega firme. Tem de futsal, né? No futebol tá lutando bastante. Tu jogou futsal também, ou? Eu joguei quando era mais novo na CF Unigi, antiga CF Unigi, que tinha profissional, jogava a série B, bronze, acho que era bronze que jogava. Comecei, joguei salão, acho que uns 2 anos também, muito bom, me ajudou muito na minha vida profissional. Joguei apenas 2 anos, uma base, assim, né? Mas quando tinha a CF Unijuí aqui, jogava no ginasião, era muito bom de olhar também, era o sábado, enchia de gente, né? Então, inclusive eu fui nas finais que teve do Amador aqui em Juiz, do salão, e foi muito bom, né? O pessoal adora muito futebol. E daí, vai fazer uma pergunta? E já tem ideia, mas quanto tempo vai jogar ainda? Já projeta isso? Olha, tem projetado, né? Inclusive agora eu tenho ficado muito mais na região sul, somente jogando aqui no Rio Grande do Sul, tive passagem, viajei muito, né? Joguei no Rio Branco do Acre, fui campeão lá estadual com eles em 2012. Rio Branco do Acre mesmo, Rio Branco. No Acre, joguei em 2012, fomos campeão do estadual com eles lá. Joguei no Águia de Marabá, no Pará, lá, peguei a Série C com eles. E joguei no ABC de Natal, também joguei no ABC de Natal. Tive em Chapecó, joguei agora com o treinador, era o Paulo Baia, no próximo de Criciúma, onde fomos campeões e conseguimos acesso, e jogamos o ano seguinte lá em 2018, 19, jogamos lá com 20 e 21, joguemos lá com o Próspero lá de Criciúma. Então a gente tem viajado muito nessa carreira, né? Pelotas, eu quase sou cidadão pelotense, joguei muitos anos em Pelotas. Como agora a família tem uma filha de 7 anos, a esposa está em Juiz, a gente é de Juiz, agora a gente tem procurado estar mais próximo da família, né? Então a gente agora tem planejado mais uns 2 a 3 anos aí ainda de carreira de futebol. Então, tem bastante para correr. Quantos anos tem? Hoje eu tenho 35 anos. 35. Ah, alguém tava falando dos caras, alguém falou 35 do Ceará. O Miro lá falou 35, 35 anos. É inevitável, um dia vai parar, né? E pretende continuar assim, dirigente, porque sabe que sempre é o líder, né? A gente tem ajudado, como eu digo, inclusive quando a gente pega uma experiência de futebol, acaba sendo capitão dos times, né, pela experiência, depende, inclusive eu estava agora no Guarani Venâncio, com bastante jogadores novos, daí a gente foi incumbido a ser capitão, ter ajudado. Tem visto ainda, tem mais 2 a 3 anos para nós ver aí que nós vamos planejar uma carreira no futebol, tem ajudado muitas situações aqui em Juiz, né, então vamos ver, aí daí a gente está planejando uma situação para o futuro. E, inclusive, como eu digo, aproveitando a família, meu pai teve uma situação de saúde esse ano, acabei ficando mais próximo dele, mas está tudo bem. Então a gente tem planejado ir mais ficar perto da família, mas mais para frente vamos decidir o que vamos fazer. Fazer uma substituição aqui. Vai ser o outro lá, mas aquele lá do Kevin, não quer A trabalhar. gente vai trabalhando entre os quantos aqui, ó. Tranquilo. Dá tempo até tomar uma água e eu tomar um banho. Uma pergunta que eu quero fazer. Uma pergunta daqui. Não vem, que agora é eu que vou fazer pergunta. Eu já fiz essa pergunta. Gremista ou Colorado? São Luís de Juiz. Mas tem uma quedinha por um deles, ou não? Não, a gente jogou muito, como eu falava pra ti, né? Carreira profissional, joguei muitos anos contra os dois, a gente virou profissional. Assim, não tenho nenhuma visão, a gente tem acompanhado os times mais do interior, a gente acompanha o Grêmio, acompanha o Inter, acompanha o Juventude, o Brasil quando estava na Série B, mas a gente não tem assim Mas se tivesse que tu eliminar do planeta um dos dois times, Grêmio ou Inter, qual que tu eliminava? é difícil dizer, é difícil. Não vai dizer. Ele não vai se entregar, né? Não, vamos. Tá, me diz uma coisa, tu pensou algum dia em jogar no Grêmio, no Inter, um desses dois, assim, em algum outro, lá de cima? Por exemplo, sempre teve sonho de jogar em algum clube de Série A, né? Eu não tive nenhuma oportunidade, apenas joguei em Série B, né? Não tive a oportunidade, assim, de jogar, ou tive uma situação de jogar com um clube da Série A. Apenas Série B, joguei na Chapecoense na época e joguei no Brasil de Pelotas, uma Série B, né? Mas a minha carreira, graças a Deus, não tenho muito o que reclamar. A maioria dos clubes que passei, graças a Deus, consegui acesso, títulos, mas sem dúvida o sonho era jogar uma Série A, mas devido à idade, por enquanto, ainda não
tudo pode acontecer no futebol, né? Tudo se acontece. Mas a gente tem trabalhado, o sonho era ter jogado sim, mas não posso reclamar da minha carreira para quem viu em 2008, 2007 jogando no Amador de Juiz e conquistar o que a gente conquistou. Então nós temos que sempre levantar a mão para o céu e agradecer a Deus. Tá, se tu recebesse uma proposta dos dois times o mesmo valor da Cotuí, do Grêmio e do Inter, é difícil dizer, eu mas vou ter que conseguir tirar, né? Eu vou ter que conseguir eu tirar. iria seguir o que meu pai torce, o Grêmio. Aí, não sabia! Teu pai é gremista então? Pai é gremista. Olha, você sabe. Mas você a minha sabe. mãe é colorada, mas eu sigo meu pai. Você sabe, tá bom. Me fala uma coisa, fala um pouco sobre a seleção brasileira, o que tu achou da eliminação na Copa do Mundo ali? Olha, muito complicado, né? A gente imaginou que o Brasil em si se perdeu no meio do campeonato, porque o campeonato da Copa do Mundo, se tu pode observar, o futebol, a minha opinião, né? Cada um tem a sua opinião. Quando você vai para uma Copa do Mundo é como se você fosse para uma guerra, né? Minha opinião. O que eu quero dizer com isso? Você vai lá, você vai ficar 40 dias, 50 dias confinados. Você vai lá para disputar uma Copa do Mundo onde você representa milhões de pessoas. Então, assim, o Brasil deixou muito no meio do caminho a desejar na forma de focar. Porque futebol tudo é foco, né? Futebol é trabalho, futebol é dedicação. O resultado em si, o Brasil venceu numa Coreia, na minha opinião, não é patamar para o Brasil, era obrigação ganhar. Mas quando você pega um time de qualidade como foi a Croácia, você já viu que o Brasil não foi o que é esperado, não estava preparado. Então acho que não foi, para mim foi normal o Brasil ter perdido porque não estava preparado. Porque quando o Brasil perdeu a Copa do América para a Argentina, ali você viu já que não tinha aquele ímpeto de vencedor. E quando você vai para a Copa do Mundo, você tem que estar preparado para tudo, né? Mas o Brasil lá, acabamos de ver muitas situações, os jogadores estavam muito mais, como eu digo assim, muito mais light, não estava assim focado para aquele objetivo, né? Eu olhei esses dias, tem um documentário de 2002 do Brasil, né? Que o Brasil foi campeão com o Filipão. Ali você vê os caras fechados, juntos, não se preocupando com diversas coisas e sim juntos tentando levar o Brasil a ser campeão. Só no futebol. Só no futebol. Eles eram ricos, eram milionários, mas todos juntos por um objetivo, a taça. Não que o Brasil nesse ano não tinha, mas desviava muito o foco. Às vezes o futebol depende da situação e tem que ter limite para tudo, né? Então eu acho que o Brasil não estava totalmente focado 100%, porque quando você vence um time menos superior, você tem que respeitar, né? Porque você venceu por obrigação, mas quando você vai chegar num time que tem um patamar maior, você tem que estar preparado, porque como o Brasil foi, você vê o Brasil saiu nos pênaltis, a Croácia se preparou, a Croácia queria ir para os pênaltis. Se for analisar, a Croácia queria os pênaltis e conquistou, chegou ali naqueles pênaltis, o Brasil não estava preparado. Então acabou não vencendo. Mas será que a culpa não foi do técnico? Falaram muito que ele convocou lá, chamou o Daniel Alves, que falaram que é muito velho. Eu, pra mim, acho que não joga bem, mas será que a culpa não foi do técnico? A seleção hoje, no meu ponto de vista, é bem complicado de olhar, como tu falou. Ou a seleção é para os melhores, né? Ou é para um patamar para alguns, porque se tu vê o Daniel Alves, com todo respeito, tem uma história no futebol, mas o Rodinei estava em outro nível, né? O Rodinei estava num patamar, era o melhor lateral para estar na Copa do Mundo, na minha opinião, porque o estágio dele, inclusive o Pedro, né? O Pedro foi lá e bateu o pênalti, com a confiança que tinha, devido ao que ele tem apresentado no futebol brasileiro, né? Então os melhores tem que ser. Só que, como tu falou, aí vai do Tite, vai de muitas coisas extra-campo. E aí acabou dentro de campo prejudicando uma situação, porque ali no futebol, tu pode ver, né? Não é só 11. Chegou a Croácia, o Brasil precisou de grupo. E acabou fazendo falta um grupo. Não tinha lateral esquerdo, não tinha lateral direito, né? Então pecou muito. Inclusive se o Brasil pega uma Argentina, a própria França, não ia ser fácil. Mas isso aí tudo vai acabar agora, na próxima Copa vai ter Renato Gaúcho treinando, e daí nós vamos levantar o caneco. Que eu não torço para a seleção brasileira, eu torço para a Argentina. Eu queria que eles ganhassem, mas o Renato Gaúcho vai ganhar. Não acha? Olha, sem dúvida que o futebol brasileiro
tudo vai como tu falou. Campeão do mundo, quem foi Filipão. Aí você vê o Filipão, era um pai Filipão. Você vê o Parreira, era um treinador. É só você ver a história. Às vezes nós estamos se espelhando muito nos europeus e esquecendo que o país do futebol somos nós. A essência do futebol, nós somos o país do futebol. Não, às vezes trazer muita situação da Europa acaba prejudicando o que nós temos de melhor, né? Porque atrapalha, porque o futebol brasileiro tem a sua essência. E aí você trazendo muitas vezes o europeu, você acaba tentando se espelhar a eles. E não é assim que funciona. O Brasil é campeão daquele estilo. Em 2002, quando foi campeão, foi com o estilo do Ronaldinho, foi com o estilo do Rivaldo, do próprio Ronaldo, que são cria do Brasil, né? Aí dos campinhos de futebol. Eu vou repassar uma pergunta do amigo ali, ó. É que hoje em dia, antigamente sempre deixavam o melhor batedor bater o quinto pênalti, né? Agora tá mudando um pouco. Tu acha que foi um erro fatal do Tite ter deixado o Neymar bater o quinto, que no caso não bateu, né? Que sendo que ele era o melhor batedor do mundo, né? Na opinião de alguns. Eu ouvi falar que ele foi pra casa e bateu um pênalti em casa e fez. Olha, como eu falei para vocês, o Brasil não estava preparado para aquele momento. O Brasil achou que dentro de campo iria vencer ali nos 90 minutos, né? A Croácia, inclusive, respeitou o Brasil. Foi com uma tática de vencer nos pênaltis. Inclusive, o goleiro dos caras era muito bom, né? Era preparado, a confiança do cara estava em outro nível. E eles seguraram o Brasil, mas como tu falou, sempre os melhores. Às vezes você botar o Rodrigo, que é mais novo, às vezes... Hoje o futebol brasileiro quer dar muita oportunidade para os mais novos. Não, a gente respeita, eu que sou mais velho, eu respeito. Mas quando você chega numa decisão que é onde a responsabilidade aumenta, aí é passada para os mais velhos, né? Mas isso já está vindo muito recentemente. Eu procuro dizer assim, os jovens têm que crescer junto com os mais velhos. Eu aprendi isso com os mais velhos. Se você analisar o Rodrigo, quando foi o Rodrigo bater, ele já estava nervoso. Aí você pega um goleiro onde durante o jogo, onde uma rodada antes o goleiro tinha feito toda aquela confiança em defender os pênaltis, levar a Croácia onde estava, o Rodrigo não era a melhor opção. Como tu falou, o melhor batedor era o Neymar. O melhor batedor, quando o Pedro foi bater, a gente sabia que o Pedro ia fazer, porque ele estava numa confiança, num nível, tinha certeza que ele ia fazer. Mas naquele momento onde bateu o zagueiro, o Marquinhos, ele já tinha desviado a bola do gol, já estava com o equilíbrio psicológico já abatido. E aí você bateu um pênalti decisivo, onde se ele errasse acabava. Então você deixa o Neymar, hoje você pode escolher durante ali aquele momento, escolher o melhor. Era o Neymar para ter batido, na minha opinião, mas como eu falei para ti, isso envolve muita coisa. O Brasil não estava preparado para aquele momento e acabou fazendo, né, vindo embora, vindo para casa, perdendo mais uma oportunidade de levar o Brasil a ser campeão, né? Estamos deixando as oportunidades passar. Então o Brasil não está sendo mais espelho, não está sendo mais o país do futebol devido a essas situações que vem ocasionando, né, decisões tão precárias que têm acontecido. Brasil aprende que a Argentina botou o Messi primeiro. É só para deixar claro. Tá, vamos mudar de assunto. Eu quero saber, quando tu parar de jogar futebol, não sei quando é que vai ser, daqui 2, 3, 4 anos, sei lá. Vai continuar jogando? Vai jogar no Amador aqui em Juiz ou não? Sem dúvida, né? A gente tem acompanhado muitos jogadores, tenho tido muito convite para jogar na região, né? O Amador tem se estruturado bastante, tem valorizado bastante os jogadores, né? O Amador de Birubá lá diz que é forte. Muito forte, Birubá. Estive esses dias atrás jogando em Selba, até acabei jogando esse tempo atrás. A oportunidade de jogar lá em Selba, né, conhecendo alguns amigos. O Birubá é forte, Santo Augusto é forte, agora em Juiz está retornando depois da Covid, né, muito forte de jogar. Eu, sem dúvida, tenho enraizado aqui em Juiz, na região, vai ter que pendurar as chuteiras, sem dúvida, vamos continuar jogando, continuar treinando, batalhando para continuar levando o futebol como a gente é profissional, vai se encerrar a carreira, jogando no Amador, sem dúvida, porque os campeonatos são muito bem organizados. De que bairro que tu é daqui de Juiz? Moro no bairro Independência. É lá que vai cruzar. Lá onde tem aquela antena lá. Que lá, isso, lá do lado do quartel. Eu tinha uma namorada. A CEP? Mas acho que é mais uma curiosidade, assim, queria saber de onde vem o apelido Charo. O apelido Charo vem desde nascença, na verdade, quando
Eu sou mais conhecido pelo apelido mesmo, desde a época de colégio, desde a época de sempre de profissional, pelo apelido que pelo nome. Quando eu era mais novo, meu avô chamava de passarinho. Ah, o passarinho, passarinho, eu era pequenininho, passarinho, passarinho. Aí como era meio grande, foi começando sarinho, 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 charinho, foi indo, diminuindo, quando veio pegou charinho, dei charo, e aí foi indo. Eu escrevia no colégio com SH, né, charo com SH. E quando eu comecei a jogar na base de Juí, o Jornal da Manhã, que tinha um jornal aqui de Juí, a imprensa de Juí começou a usar charo com X. E aí pegou e hoje eu uso o charo com X, vem o apelido desde o colégio, todo mundo me conhece somente pelo apelido. A chara é melhor que é mais curto, né? Melhor de falar, melhor de escrever. O passarinho seria melhor que ia ter voado bem mais alto. Bem mais alto. Bem mais alto. Nós temos que ter um meio comprado, daqui a pouco tu vai jogar, né? Não sei que hora tu joga. Sim, joga às 9h30, às 10h30, gurizada aqui com meus irmãos, né? Meus parentes, vem jogar, uns amigos dele ali, na quadra do Raul, né? Muito bom, o Raul é um grande amigo nosso, né? A família do Raul, conhecemos há muitos anos. Então a gente quadra muito boa, e a gente tá toda segunda-feira tem jogado aqui com eles aqui. Não podemos atrapalhar muito, mas dá mais uns 15 minutinhos, eu acho, pra conversar. Vem aqui fazer uma pergunta agora, Arilson. Botar ele trabalhar, não quer mais trabalhar, só quer ficar assistindo. Tu é de Juiz, certo, né? Isso aí. Como é que foi vestir a camiseta do único time de Juiz profissional? São Luís de Juí? É São Luís. Um orgulho grande, né? Porque eu sempre tenho falado, onde tenho ido, levado o nome do São Luís, né? Sempre pergunto se eu sou Grêmio Inter, eu sempre digo que sou São Luís de Juí. Porque a gente viu 2008 para cá, quando o São Luís, conheci muitos jogadores que em 2005, quando conseguiram acesso do São Luís, era muito precária, a situação difícil, salários atrasados, jogadores têm muito isso. Eu, inclusive, joguei em algum outro clube que atrasava muito salário, 2, 3 meses, né? A estrutura em si, muitas vezes a gente olhando de fora na TV, olhando assim, não sabe que muitos jogadores passam necessidade, às vezes a situação de alguns clubes é difícil. E o Juí, como eu tenho falado, no último ano que a gente jogou aqui em Juí, o campo era horrível, a estrutura estava ainda engatinhando, e hoje ver o patamar que o São Luís está, né, devido aos dirigentes, devido à comunidade que tem ajudado o São Luís. Então a gente fica muito feliz de ver o São Luís crescendo, e eu fico orgulhoso de ser representar o São Luís de Juí, representar a minha cidade onde vou e carregar, né, dizer assim, eu sou de Juí, São Luís de Juí na primeira divisão. E que tá show de estádio do São Luís agora, trocaram de grama, tá bem bonito, tá outro patamar já. Ah, não, sem dúvida, até inclusive quando teve a final do Amador, né, tu vê ali as fotos, tu vê a iluminação, né, antigamente tu jogava ali no São Luís de Juí, a iluminação era carregada de bicho, o torcedor praticamente ficava naquele bichareiro, né, a iluminação antiga, precária um pouco, o pessoal vinha de fora, dupla Grenal, o pessoal da capital, os outros clubes reclamavam muito da iluminação, vestiário, né, reclamavam de tudo. Hoje tu pode olhar que ninguém reclama de nada, porque tem o melhor gramado, um vestiário muito bom, tem camarote para os visitantes, a torcida é bem acomodada, tem banheiros bons, a iluminação hoje de LED, né, um dia dentro do estádio, né, então se estruturou de uma forma que o clube hoje é referência para outros clubes do interior e também para os clubes da capitais, né? Inclusive o São Luís está disputando uma Copa do Brasil, campeonato nacional, devido a toda essa modificação e a estrutura que está sendo, né? E a gente vê o Amador de Juí sendo disputado a final, semifinal ali, isso também demonstra que a comunidade de Juí e o São Luís estão juntos num só conjunto, né? Então uma parceria, isso é muito bom para o futebol da cidade e da região. Agora você tem 35 anos, certo? Isso. Quanto tempo que dá pra jogar mais alto nível como profissional, o que tu acha? Dependendo a gente tem esse cuidado, né? Como a gente, eu sempre procurei como lateral esquerdo, tem que correr bastante, lateral esquerdo, lateral direito. Hoje você tem que ter um físico bom. Antigamente, uns anos para trás, você tinha que ter muita técnica, né? Técnica e tal. Nós temos até tinha comentado com os teus companheiros que eles querem muito imitar o futebol europeu. O futebol europeu é muita força, muita correria, é muito, né? É mais taticamente, não é mais aquela. Antigamente os melhores não corriam, não digo melhor, mas você tinha uma técnica boa, você não precisava correr, porque sempre tinha aqueles caras que eram os brucutu, como a gente falava, os caras que faziam, né, limpavam, marcavam para te jogar. E a gente sempre priorizou a preparação física, então a gente tem treinado bastante,
preparação física, se cuidar bastante, uma boa alimentação, sono, né, a amizade sempre tá bem, não, né, o estresse, cuidar bastante para que dentro de campo, quando você joga futebol, você está sempre bem fisicamente, e daí demonstra que a gente não é pela idade, mas sim pelo condicionamento físico. Psicológico também, né? Pra aguentar. Bastante, né? A gente, vou refrisar para vocês, a gente tem a família evangélica, a gente é cristão, né? Respeita todas as religiões, respeita todo mundo, mas a gente tem esse cuidado, a gente procura, né, como eu falei para ti, respeitar todo mundo, mas a gente tem uma vida mais regrada, uma vida mais humilde, como disse, sempre levando o que a gente aprendeu lá na raiz, né, de respeitar, de trabalhar, de, né, respeitar o mais humilde, fazer o que a gente fazia antigamente, né, não porque você tem mais dinheiro, porque você conquistou alguma coisa que você vai deixar de treinar, você vai deixar de buscar o teu melhor condicionamento. Então a gente tem procurado sempre manter o que a gente fazia. Eu, por exemplo, o pessoal ainda fala, né, eu aprendi com o Tarcísio Macúria na época que eu era juvenil. Nós ia pro interior aqui, Alto do Anião, o ônibus vinha na frente 8 km, nós tínhamos que vir correndo. Imagine, de tarde, sol de 40 graus, nós tínhamos que vir correndo. Hoje, se você levar uma gurizada à base lá, você perde todo mundo, né? O outro dia o jogador não volta mais, mas nós era isso aí. Então a gente procura fazer isso que nos ajudou lá atrás, continua fazendo isso. Hoje eu corro ainda bastante, procuro correr bastante, fazer essas maratonas para que quando você vai dentro de campo a idade não interfere em nada. Então vamos encerrando, bem rápido, né? Agradecer ao Charo aí, que é o nosso primeiro convidado, né? Vamos manter, de repente um outro dia volta, né? Agradecer o Raul também, que deu espaço aqui para nós e fez essa ponta aí para que hoje nós conseguimos fazer a entrevista. Não, a gente fica feliz, eu tenho acompanhado vocês praticamente desde o início, no momento que eu vi a página, venho acompanhando. Vocês têm feito trabalho lá no Amador de Juiz, no Ginasião, né? Tem feito em todos os esportes. E hoje a mídia é isso aí, né? A gente fica muito feliz pelo trabalho de vocês, demonstrando aí o trabalho do Amador de Juiz, do esporte de Juiz em si. Eu fico feliz, vocês precisar, a gente sempre vai estar à disposição, né? Porque a gente é da cidade, a gente é de Juiz, representa a cidade, vocês têm feito um trabalho e que vocês venham crescer cada vez mais, a gente fica, né, na torcida cada vez mais, que vocês venham crescer, venham almejar algo maiores assim, e nós vamos ficar aqui sempre à disposição que vocês precisarem. Agradecer ao Raul também, agradecer a todo mundo aí, se Deus quiser aí, muitas vezes vamos estar com vocês conversando. Isso aí, muito obrigado. Valeu. Vou agradecer ao Raul. Cheguei, Raul. Cheguei do lado, alguns senhores querem fazer uma pergunta. Não, pra divulgar a quadra, o bairro. Divulgar na tua quadra aí, ó. Divulga a tua quadra. Tu deu espaço pra nós, agora divulga a tua quadra. Divulga? Tenho vergonha. Quadra aqui na rua João Leopoldo Weber, né? 1208, bairro Jardim. Vai para 14 anos que tem a quadra, né? Na real, os meus clientes são os mesmos sempre, né? Já faz quase 14 anos que os mesmos que vêm sempre aqui na quadra. E temos aí as portas abertas, quem quiser vir jogar um futebol aí, fazer uma carne, tem espaço para fazer uma carne, né? E quando precisar, as portas estão abertas para todo mundo. E segunda a sábado, né? Segunda, sábado e domingo geralmente eu alugo mais para aniversário, né? Quase todo domingo tem aniversário. Mas às vezes quando eu alugo também, mas a princípio de domingo é mais para aniversário. Isso aí. Obrigado, Raul. Obrigado pelo espaço. Jogou onde? Foi campeão onde? Ô, Raul, fala um pouco do pênalti lá. Mais um.